Olá pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com você. Bem-vindo a mais uma aula de matemática no nosso canal. A aula de hoje será sobre números racionais ou o conjunto dos números racionais. Informação. Pessoal, o conjunto dos números racionais surgiu pela necessidade do homem. Da mesma maneira que surgiram os números naturais, representados pela letra N, os números naturais para ajudar o homem a registrar contagens. E posteriormente surgiu o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, que compreende todos os naturais positivos e também os negativos, e aí compreende agora o conjunto dos números inteiros, que veio facilitar na vida do homem, basicamente, a representação, por exemplo, de um saldo negativo, uma dívida e por aí vai. Os números racionais, por sua vez, proporcionam ao homem a registrar, por exemplo, números que representam valores menores que uma quantidade, menores que 1, por exemplo. Por exemplo, metade de uma herança, o terço de uma pizza, um quarto de uma maçã e por aí vai. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse conjunto. Esse primeiro exemplo aqui eu coloquei na reta numérica. Começando do infinito, você tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0. E daqui para frente você tem todos os números positivos. São os inteiros positivos ou os conjuntos dos naturais. À esquerda do 0, que são os números negativos, isso aqui compreende o conjunto dos números inteiros. No exemplo 2, nós podemos observar o seguinte. Começando do infinito, aí o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e mais 1, 2, 3 e 4 e continua no infinito também, nós podemos observar uma coisa importante, que entre o 0 e o menos 1 existem infinitas frações a serem representadas. Destaquei as mais conhecidas, por exemplo, menos 1 meio. Quer dizer, antes do menos 1 nós temos aqui menos meio, que é justamente o equivalente a 0,5, que é a metade. Entre o menos 1 e o menos 2, nós temos aqui o menos 3 meio. Menos 3 meio é a mesma coisa que você dividir 3 por 2, isso aqui vai ser igual a menos 1 e meio, menos 1,5. A mesma coisa nós temos entre o menos 2 e o menos 3, nós temos menos 5 meios. 5 meios dividindo 5 para 2, nós vamos ter 2,5, que é justamente a metade que está entre o menos 2 e o menos 3. Então, esse valor aqui ele é igual a menos 2,5, que é menos, sinal que é negativo também. Olhando para o outro lado da reta, nós temos aqui, entre o 0 e o 1, nós temos aqui o valor igual a meio. Isso aqui sim equivale a 0,5, que é a mesma coisa que meio. É apenas a representação que está na forma decimal. Entre o 2 e o 3, nós temos aqui 3 meio, que também equivale a 1,5 ou 1,5. É justamente a metade entre o 1 e o 2 é 1,5. É o que está representado nessa fração e também na forma decimal. Entre o 2 e o 3, nós temos aqui os 5 meios, que se dividirmos o 5 por 2, nós vamos ter aqui o 2,5 ou 2,5, que é a mesma coisa entre o 2 e o 3, é a metade desse espaço. Escolhi essas frações para que a gente possa perceber que entre um número e outro na reta numérica existem infinitas frações aqui a serem representadas, tá? Isso tudo para a gente compreender o seguinte, que se nós fizermos, por exemplo, um diagrama de representação dos conjuntos, nós vamos perceber o seguinte, usando esse lado aqui da lousa, nós vamos ter o seguinte, se nós tivermos esse seguinte diagrama, para representar o conjunto dos racionais. Então, dentro dos racionais, nós vamos ter um outro conjunto, que é justamente o conjunto dos
dos números inteiros, que compreende os números positivos e negativos. E dentro dos inteiros, dentro do conjunto dos inteiros, nós vamos ter um outro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Já representado nessa primeira reta, os naturais e os negativos, os positivos e os negativos, justamente aqui, ó, os naturais como um subconjunto dos inteiros, e os inteiros compreende todos os positivos e também os negativos. E todos esses são um subconjunto dos racionais, que inclui as frações, tanto positivas quanto negativas, tá bom? Mais essa observação a respeito desse assunto. Um módulo de um número racional. Como compreender um módulo? O que é um módulo? Um módulo, na verdade, pessoal, trata-se de distância. E o módulo de um número racional é a distância da sua posição com relação ao zero na reta numérica. Por exemplo, a distância de menos 1/2. Aqui o módulo de menos 1/2, é esse aqui, ó. É a distância que vai do ponto menos 1/2 até o zero. E como nós representamos através de módulo? O módulo de menos 1/2 é escrito dessa forma. O módulo de menos 1/2 é igual a 1/2. Mas por que acontece isso? Porque se trata de distância, tá? Então, não existe distância negativa. Então, quando nós estivermos falando sobre módulo, é importante ter em mente que módulo trata-se de distância, por isso não pode ser negativa. Ou então, a gente pode entender como módulo o valor absoluto de um número, tá bom? Quando ouvir a expressão um módulo ou valor absoluto, a gente já sabe que independe do sinal desse número. Ó, menos 1/2, o módulo de menos 1/2 é igual a 1/2. O módulo de mais 1/2 também é meio, ou seja, é a mesma coisa, é a mesma distância. A mesma distância que você percorre de menos 1/2 até zero, você vai também de zero até 1/2. Então, não interessa se o sinal do número é positivo ou negativo. A mesma coisa com o módulo de menos 3/2. Perceba que menos 3/2 está exatamente posicionado aqui na reta numérica. Então, essa distância que vai do ponto menos 3/2 até o zero é o equivalente a esse módulo aqui, que corresponde também a 1,5. Isso aqui também pode ser representado assim, tá? 1,5, que é a mesma coisa que 3/2, tá bom? E o módulo de mais 3/2 é o mesmo 3/2, porque só muda de posição. É a distância que vai do zero até 3/2, tá? E também nós temos aí o módulo de menos 2, o módulo de mais 2, são distâncias, que vai do menos 2 até o zero, que vai do zero até o 2. Então, os módulos, eles querem nos ensinar exatamente isso, que no que diz respeito a módulo ou valor absoluto, independente do sinal que o número tenha dentro do módulo, ele vai sempre sair do módulo com o valor positivo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades. Compartilhe o vídeo com seus amigos que também estão precisando desse conteúdo, tá bom? Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.